Essa mensagem ela foi preparada 2 semanas atrás. E como semana passada Pedro pregou, eu tive então mais liberdade de meditar a respeito. E na verdade, o assunto está ligado no versículo que eu estava pensando nele durante alguns dias, que é de 1 Coríntios 13, 11. Creio que a maioria conhece o capítulo 13, vamos chamar do hino do amor. No versículo 11, o apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu fiquei pensando a respeito disso, desse assunto, desse versículo, e veio na minha mente veio justamente a respeito da brevidade da vida. E a mensagem de hoje então tem como tema a hora da verdade. Ontem na reunião intercâmbio foi muito interessante. Já pensando na mensagem, eu observei algo. Quando eu comecei a frequentar intercâmbios, e lá em São Paulo nós tínhamos já, quando ainda era solteiro, nós íamos para os intercâmbios para rever os nossos amigos, para ver as nossas amigas, né, irmãs em Cristo, potencialmente poderia ser a futura esposa, e esse tipo de coisa, né? Aí você cresce, casa e começa a fazer intercâmbio aqui em Campinas e começa a ver teus amigos também casados e começamos a compartilhar com os nossos filhos. Agora ontem lá em Souza nós compartilhamos netos, né? Mostramos os netos um para o outro. Isabel mostrou para a Miriam, esposa do Walter, eu conversando com a Isilda, esposa do Zé Carlos, do Zeca, e eu fiquei pensando, como que a vida passa rápido, né? Frequentava Betel, garoto, desde acho que a primeira vez que fui em Betel, com 8, 9 anos de idade, e quando tinha oportunidade vinha, frequentava, e o tempo passa, e já não temos mais aqueles pensamentos de menino, porque a vida é muito rápida. Então quando Paulo ele diz que ele era menino, falava como menino, pensava como menino, e ele cresceu, se tornou homem. Agora os anseios dele, os desejos dele, as perspectivas dele, o futuro dele, ele já não é mais de menino. E se nós pararmos para pensar um pouco e refletirmos em nossas vidas, eu creio que a maioria vai concordar comigo de que os anos eles passam rapidamente. Ontem éramos meninos e meninas, sonhando em ser alguém na vida, os meninos sonhando em ser, talvez a maioria, né? Sonhando em ser um jogador de futebol, as meninas, quem sabe, encontraram o príncipe encantado, e os anos foram passando, e quando nós olhamos para a realidade, os meninos não se tornam jogador de futebol, e as meninas não encontraram o príncipe encantado. Alguns encontraram o sapo, né? Mas já que acabou o sapo ficará. Na verdade, embora estou brincando, essa rapidez que passa o tempo, essas coisas, né? Que olhando para trás foi tão rápido. O tempo passou tão rápido que nos vemos já em meio, não em meio às crianças como nós éramos crianças, mas nós vemos em meio às crianças que já não são mais nossos filhos, alguns sim, né? Mas já também em meio aos nossos netos, embora os nossos netos pequenos não moram conosco, né? Nem nós mesmos tem os netos pequenininhos aqui, mas passou muito rápido e a gente parece que não prestou atenção muito nessa velocidade do tempo. Os adolescentes devem estar sonhando com o futuro. Eu imagino que o Antônio sonha com o futuro, se já desistiu da carreira de jogador de futebol, né? Mas ele falou que uma vez que ele queria ser jogador de futebol do Corinthians, né? Eu falei, bom, para você ser jogador do Corinthians, você vai ter que ser mano, né? Estou brincando, não falo nada com ele. Nem sei se ele queria ser jogador de futebol. Mas assim, o Antônio é adolescente, a Bia já era criança, jovem, já perguntei para ela a idade dela, já
chegou aos 19 anos, e tudo passa rápido. Os adolescentes que sonham com o futuro, os jovens sonhando aí com estabilidade, os velhos talvez com uma boa poltrona no meio da sala, onde possa descansar o corpo, deitar, sentar, descansar. Tudo isso para dizer uma frase simples: o tempo voa, o tempo passa rápido. Não importa o que você fizer, ele passará rapidamente. Como diz Paulo, ele foi um dia menino, e natural, seus pensamentos eram de menino. Mas agora homem se preocupa com as coisas importantes da vida. E quando eu olho especialmente para os adolescentes e os nossos jovens de hoje, esses que, alguns, né, olhando assim, Pedro, Bíblia, Mateus, André, né, que cresceram aqui conosco, que eram crianças e hoje já estão trabalhando, já estão formando família. Tudo isso me levou a pensar em como a vida é aquilo que o Tiago fala em Tiago 4, 3, 15. A vida é um breve sopro. Vamos ver lá Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 15. É um texto que a gente conhece muito bem, mas não devemos desprezá-lo. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se fizer amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso aqui. Então, com tudo isso, uma coisa é certa: do momento que nós nascemos, o relógio da vida começa a contar, e o tempo vai passando, e cada um com uma expectativa diferente, mas todos com o mesmo destino. Cedo ou tarde, toda pessoa vai deparar com a realidade da morte. Salvo o arrebatamento, as pessoas que nascem vão morrer. E pensando na morte, né, as nossas primeiras experiências com a morte, elas se dão por meio do falecimento, às vezes de um avô, de uma avó, alguém idoso. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu fui num enterro, mas não foi dos meus pais, né? Eu lembro que eu fui numa bisavó, de uma avó, de um tio, um primo da minha mãe, e a gente vai acostumando, vai vendo aquilo ali, vai crescendo com aquilo. A morte, ela vai fazendo parte do dia a dia, e mais ainda, a morte, ela vai se aproximando de nós, e um dia ela bate nas nossas casas, leva os nossos pais, por exemplo, né? A ideia, né, de que se tudo correr bem, naturalmente os mais velhos morrerão. Às vezes não acontece isso. Todo mundo ficou sabendo da morte do Maurício essa semana, e contando a história dele, né, foi dito que ele tinha um filho que faleceu aos 50 anos de idade, e uma pessoa que foi entrevistada disse assim: olha, a gente não espera isso. Geralmente os pais esperam ser enterrados pelos filhos, e não o contrário, mas ela acontece. Alguns, né, partem nessa vida, quer por acidente, enfermidade, por idade avançada, enfim. O fato é que nós começamos a perceber que a vida do homem tem um prazo de tempo. Quando eu brinco, né, mas não é uma brincadeira minha, de um outro irmão, o pastor Jeremias, talvez quem viu o vídeo aí que foi postado recentemente, ele conversando com o Hernandes Dias Lopes, ele fala da senha da vida, né? E a gente vai acostumando e vendo que ela é algo que não se dá para evitar. Embora como crentes,
como eu disse, temos a expectativa do arrebatamento. A verdade é que, se Cristo não chamar a igreja na nossa geração, cada um de nós passará pela experiência da morte. E com ela vem a pergunta: onde você passará a eternidade? O texto que nós lemos de Lucas conta a história de um homem fazendeiro que produziu, trabalhou, ele planejou a lavoura dele e ele colheu até mais do que deveria. Foi uma super safra. Às vezes acontece. O pecado dele não estava no fato dele ter tido uma super safra. O pecado dele estava no fato de achar que aquilo era o suficiente para ele poder descansar para o resto da vida. Ganhei na Mega Sena, não preciso me preocupar com mais nada. Aí vem uma voz que diz: louco, essa noite te pedirão a alma. Ele disse: agora eu tenho o suficiente, tenho muitos depósitos, bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então, esse é o grande problema. As pessoas, elas querem buscar uma segurança para a vida nessa terra e esquecem de buscar uma segurança para a eternidade. Existem os céticos que vão dizer que a vida começa e acaba aqui. Você nasce aqui, você morre aqui e tudo acaba aqui. Ela não tem continuidade após a morte. Só que essas pessoas, elas não são autoridade para dar a palavra final sobre o assunto. Na verdade, existem duas opções para descobrirmos algo sobre esse assunto: a opinião dos homens e a palavra de Deus. E geralmente, na opinião do homem, você vai encontrar algo do tipo: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso ser assim, eu penso ser assado. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não acha, ela diz o que acontece. E ela, sobre a questão da vida e morte, é a autoridade final. Devemos recorrer a quem tem certeza do que fala, e não daqueles que acham ou pensam a respeito do assunto. Então, sem dúvida alguma, a palavra de Deus, ela é a fonte segura para nos dizer acerca do futuro final de cada pessoa. Somente a Bíblia, infalível, pode nos dar essa certeza. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, diferente de homens que viveram, e muitos negando a realidade de vida após a morte, mas que na hora da morte descobriram o quanto estavam errados. E eu peguei acho que eu já fiz isso uma vez, e eu compilei de novo algumas frases de alguns homens que ficaram famosos na história por alguns dizerem, a maioria deles dizerem ser ateus, e que na hora da morte falaram algo que espantou especialmente aqueles que eram influenciados por eles. Um deles é Voltaire, escritor, filósofo francês, 1694, por lá. Ele disse o seguinte: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. E dizem que durante toda a noite ele gritou por perdão. David Hume também era um historiador, filósofo escocês e ateu convicto. Ao morrer ele gritou: estou nas chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. Um outro francês, Charles Maurice Talleyrand, também lá dos anos de 1750 para frente, até 1800 e pouco, ele era um eclesiástico. Tá? Então um homem que está envolvido com a igreja, ministro das relações exteriores, político e diplomata. Ele disse ao morrer: sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, rei da França, disse, Carlos IX, em 1562, apoiou aquilo que foi conhecido como a Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu foi um movimento que matou numa noite só 3 mil cristãos. Mas dizem que na sua totalidade foram mortos a partir daquela noite. Na noite morreu 3 mil, mas nos dias seguintes
cerca de 100 mil cristãos foram mortos por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Carlos, irmão, ele diz o seguinte: estou perdido, reconheço claramente. E se Tom Scott, antigo presidente da Câmara Alta inglesa, ele disse assim: até este ponto pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Pessoa achava que não, a vida acaba aqui mesmo, não tem vida eterna, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, e na hora da morte ele percebeu o quanto estava errado. E o pior de todos, talvez a mais inspiradora de todas as falas foi do presidente do Movimento Internacional dos Ateus, um russo chamado Yaroslavsky. Ele disse o seguinte: por favor, queime todos os meus livros, vejam o santo, ele já espera por mim, ele está aqui. Reconheceu que tudo que escreveu, falando, não, Deus não existe, é a invenção do homem, é a invenção da igreja para controlar a humanidade e tudo mais. Na hora da morte, ele percebeu o grande erro dele. Contra todos esses homens que em vida diziam que Deus existe, a eternidade não existe, não existe vida após a morte, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Então existe um depois. Então nós temos que dar crédito à palavra de Deus e não a esses homens que durante a vida negaram, mas no final da morte reconheceram o seu erro. A palavra de Deus prova por si mesmo ser a única regra de fé infalível, e nós falamos isso na declaração de fé nossa, né? Cremos na palavra de Deus como única regra de fé infalível. E nós não podemos dizer que isso é uma invenção humana. Como é que pode um livro escrito pelo menos por 40 homens, em regiões diferentes, em épocas diferentes, em 3 línguas diferentes, durante mais ou menos 1.600 anos, como é que esse livro seria tão preciso e não conter contradição? A história que ela nos conta é consistente, e nenhum outro livro tem o mesmo valor. Os livros, eles são atualizados. Eu lembro quando eu estudava, depois os meninos também estudavam, a gente tinha o hábito de aproveitar o livro o irmão mais novo pegava o livro do irmão mais velho. Mas aí às vezes o professor fala: não, mas esse livro não serve mais porque ele foi atualizado, tem algumas informações diferentes aí. Muda-se, com exceção à matemática, né, que é uma ciência exata, a história muda, um monte de coisa, e aí então precisa ser atualizado, ser corrigido às vezes. Mas a palavra de Deus é o único livro que não há necessidade de ser corrigido e atualizado, apesar de alguns seus pastores estarem pregando recentemente a respeito de que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Então nenhum outro livro tem, e outra coisa, pela veracidade da palavra de Deus, nenhum livro tem sido tão perseguido quanto a Bíblia, e nenhum leitor tem sido tão perseguido, preso e morto quanto os leitores da palavra de Deus. Então a Escritura, a palavra de Deus, ela é o único livro que tem autoridade para falar a respeito do destino final da alma. A Escritura tem um poder transformador que nenhum outro livro pode trazer. Alguns livros que nós lemos podem nos trazer uma alegria, um sentimento de alívio, um desejo, você lê alguma história, um relato de alguém, passou por uma experiência, aquilo te motiva, ele é motivacional. Mas a Bíblia é transformadora. A Bíblia transforma. Você vai ler um livro de uma pessoa que pode te motivar a algo, mas a palavra de Deus, ela transforma. E ela tem o poder para transformar pecadores em homens santos.
Nenhum outro livro é capaz de produzir isso. Eu gosto muito, e eu li esse livro na adolescência, depois acho que eu li na juventude, e recentemente eu reli de novo ele. Tem até o filme, né? Mas o Geração do Pedro, Mateus, acho que vão lembrar dele, desse livro, desse filme, do livro do filme do Nick Cruz. Né? Quem foi Nick Cruz? A história do Nick Cruz, ele foi o chefe de uma gangue em Nova York, uma gangue barra pesada, nos anos 50. E Nick Cruz hoje, ainda hoje, já um irmão idoso, ele é pastor que viaja pelo mundo anunciando o Evangelho. E ele diz, né, o que era considerado antes pela sociedade, pela polícia, pelas autoridades, o que era considerado antes um animal nas ruas de Nova York, hoje é uma alma cheia de amor, que ventila ao mundo sua gratidão a Deus. Eu tive curiosidade de ver, pesquisar na internet, né, por onde ele anda e aquilo que ele tem feito, né? E louvamos a Deus, porque a transformação da vida desse, né, na época, um jovem, um adolescente, um servo de Deus. Outro que eu também gosto muito, John Newton, que já falei algumas vezes dele, foi um pastor americano, e ele viveu a maior parte da sua vida, antes da conversão, como traficante de escravo, e autor do hino Sublime Graça. Traficante de escravo, um homem mau, rude, se transformou. E aqui são, né, assim, mais perto de nós, alguém que está mais perto, principalmente os mais jovens, é um testemunho. A gente tem que tomar muito cuidado quando conta, dá exemplo de alguém que era famoso e se converteu, porque às vezes o famoso deixou de ser famoso e ele então busca no cristianismo, na religião, uma âncora para voltar de novo à fama. Mas esse aqui, pelo menos até hoje, pelo tempo, pelos anos que correram, desde 2001, continuou com um testemunho consistente, que é aquele cantor da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes. E ele testemunhando disse o seguinte: estava sozinho com uma vida louca, 300 namoradas por aí, drogas a valer, balada todo dia, fã de montão, disco de platina, dinheiro na conta, agenda lotada de shows, e completamente infeliz. Ele conta e já compartilhou esse testemunho em várias igrejas. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento da vida, o sucesso, o dinheiro, aquilo que podia dar. E existem outros aí que estão na mídia, né, que apareceram, que ficaram famosos na televisão, que se converteram e se afastaram, né, da televisão, que frequentam igrejas evangélicas, participam de igrejas evangélicas, trabalham em prol do evangelho. São esses exemplos que eu trouxe aqui de pessoas, alguns famosos, mas quantos anônimos diariamente experimentam a graça transformadora do poder do evangelho em suas vidas? Descobriram que havia necessidade de buscar alguém que os salvasse do presente momento de suas vidas, e não apenas aqueles que estavam nas drogas, no crime, mas pessoas comuns que tinham uma vida boa, uma família boa, mas que tinham sempre uma preocupação do que iria acontecer com eles se eles viessem a morrer. E ao levar o evangelho a essas pessoas, eles abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Tudo isso mostra o quê? Que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela traz, né, ela é uma fonte inesgotável de suprimento para a alma. Além do mais, a palavra de Deus, ela tem, né, ela não apenas a Bíblia, né, mas quanta produção, quanta literatura ela é produzida ao longo dos anos referente à palavra de Deus. Livros que estão escritos, pessoas que se dedicam a estudar e trazer algum conhecimento a respeito de algum tema da palavra de Deus. E por mais que tentassem tirar a Bíblia do convívio humano, e já tentaram isso, nunca conseguiram, porque ela é a palavra de Deus. Ela não pode ser, ela não vai desaparecer.
E a palavra de Deus, e aqui independente de religião ou não, a palavra de Deus, ela traz transformação social. Ela fez isso, por exemplo, como eu falei do John Newton, ele ao se converter, ele começou a lutar pela abolição dos escravos. Porque ele viu que aquilo que estava acontecendo era desumano, eram seres humanos que estavam sendo escravizados. Direitos civis, justiça social, foram adquiridos pela influência da palavra de Deus. Agora, é lógico que tem aqueles loucos que usam a palavra de Deus ao contrário, que vão usar a palavra de Deus para oprimir o povo, vão usar a palavra de Deus para, todo mundo sabe da história americana, em que eles achavam, e o nosso irmão até falou recentemente a respeito disso, né, que o negro ele é amaldiçoado por causa do passado, então ele deve ser escravizado. E os Estados Unidos fez isso por muito tempo. Então sempre tem aquele que vai usar a palavra de Deus para poder influenciar-se para se beneficiar dela, né? Mas a palavra de Deus, quando usada de maneira correta, ela transforma a vida. E com isso em mente, vem então essa pergunta: tá, se a palavra de Deus é autoridade para falar a respeito do que acontece após a morte, o que é que acontece após a morte? Se você conversar com algumas pessoas aí no mundo, elas vão dizer: olha, eu não sei porque ninguém que morreu voltou para dizer o que acontece. Mas a Bíblia nos conta. E existem dois lugares onde a pessoa passará a eternidade: o céu e o inferno. A todos, diz a palavra de Deus em João 3,36, a todos que nele crê, terá a vida eterna. É algo simples e claro. Não há dificuldade em entender isso. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas o mesmo texto diz que os que não creem, a ira de Deus permanece sobre eles. E ao morrer, os que creram em Cristo vão estar com o Senhor Jesus. Os que não creem em Cristo estarão separados eternamente do Senhor Jesus Cristo. Agora, é possível ter certeza disso? Claro que é possível. João, conhecido como discípulo amado, na sua epístola, primeira epístola, em João capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então João foi escrevendo, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, da fé em Cristo, e falou: olha, 1 João 5,13, João, discípulo amado, na sua primeira epístola. Então João está dizendo: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês possam ter certeza de uma coisa: se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E agora João, o mesmo João, só com o Evangelho, no capítulo 20, versículo 31, nós lemos João 20, 31, João falando a respeito do propósito do seu livro, contando a respeito dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 31: esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, como é que eu posso ter certeza que sou salvo? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Não como um amuleto, não como alguém que possa se proteger de mal olhado, mas como aquele que morreu na cruz pelo sua morte na cruz, sua ressurreição, está vida eterna. E quando cremos nele, então nós nos submetemos à sua vontade. E sabemos então, pela palavra de Deus, que por conta do fato que todos nós somos pecadores, e Romanos 13 diz isso, o pecado nos separou de Deus, esse pecado separa de Deus. A mesma palavra de Deus nos diz que somente pelo perdão do pecado, por meio da cruz do Calvário, é que temos reconciliação
com Deus. Isso nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 21. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, estes se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a garantia, a certeza que nós temos vida eterna após a morte, vida eterna com Deus após a morte, é dada pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, e na ceia nós vamos lembrar naqueles momentos onde o Senhor Jesus Cristo entregou seu corpo, derramou seu sangue em nosso favor. E ele fez isso por quê? Porque ele começou a pregar uma mensagem que contrariava a autoridade, e aí ele achou, não, agora eu não posso voltar atrás, eu vou até o fim com a minha mensagem, eu vou morrer, mas eu não vou negar o que eu falo. Não. Ele morreu porque ele veio para morrer. Não foi um acidente. Às vezes aparece alguém aí, incomoda as autoridades e fala, temos que calar essa pessoa. Aí dão uma prensa na pessoa e ela, tá bom, eu não vou falar mais nada, né? Ou vão lá e matam ela. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente para isso. Ele veio ao mundo para dar a vida por suas ovelhas. E, embora o Evangelho, ele chama as boas novas, né? O Evangelho é uma boa notícia, é algo maravilhoso. Embora o Evangelho é a verdade clara nas Escrituras, infelizmente, muitas pessoas não querem confiar em Jesus Cristo. Até mesmo pessoas que frequentam a igreja. A pessoa está na igreja, cresceu na igreja, se acostumou com a igreja, mas não fez uma decisão, não confessou Cristo como seu Salvador. É como a história que nós temos daquele homem lavrador rico, que ele mal sabia que aquela seria a última noite dele em vida. Então não tem certeza do que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, e embora a palavra de Deus oferece e esclarece o futuro, ainda assim são insensatos, não querem saber da oferta de Deus. Pessoas têm recusado totalmente essa oferta. As pessoas rejeitam aquilo que a palavra de Deus tem a respeito da vida eterna. Então nós vimos no início que muitos rejeitam por nem mesmo crer que Deus existe. Outros rejeitam, até creem que Deus existe, mas acham que Deus não fará isso com ela, porque Deus é amor, e Deus não mandará a sua, eu já vi isso de pastores, até, de crentes. Você acha que Deus vai mandar a obra-prima da criação para o inferno? Não, Deus não vai mandar para o inferno, porque ela já está no inferno. Eu postei um vídeo esses dias sobre isso. Cristo não veio salvar pessoas e mandar outros para o inferno. Cristo não salva alguns e manda outros para o inferno. Não. Cristo tira alguns do inferno, porque no inferno todos já nasceram. Destinado ao inferno, todos nós nascemos. Nascemos pecadores, e se morrermos em pecado, o nosso destino já está lá. O que acontece é, ao confessar Cristo como Salvador, Ele nos resgata das trevas, nos traz para o reino da luz do seu amor. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Deus é amor, mas é justiça. Deus não vai negar aquilo que Ele estabeleceu. Ele não vai contrariar. E se não houver reconciliação, se você não tiver essa convicção de que realmente crê no Senhor Jesus como seu Salvador, e esse crer ele te leva a uma mudança de vida, uma transformação de vida, te faz lutar contra os seus desejos, seus
suas paixões carnais e você abandona aquelas práticas pecaminosas. Então, se você não apenas tem um conhecimento intelectual do fato, isso não ajuda em nada. Porque ao crer no Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados pelo poder do Evangelho, como nós vemos em 2 Coríntios, numa nova criatura. Transformamos numa nova criatura. E outra coisa, o fato da pessoa pensar que talvez Deus não vai condenar todo mundo, não muda a realidade de que Deus é real e que Ele cumprirá os seus planos. Deus não vai falar assim, não, tá bom, vocês acham que eu devo salvar todo mundo, então, tá, eu vou abordar aquele plano inicial. Jesus, você morreu na cruz, meu filho amado, foi entregue na cruz, sofreu meu pecado, muitos se aceitaram, mas como a maioria acha que eu tenho que salvar, eu vou salvar. Não, Ele não vai fazer isso, porque os propósitos de Deus não podem ser mudados, né? Os propósitos de Deus, eles são permanentes, eles são para todo o sempre. Deus cumprirá os seus propósitos. Paulo fala isso ali em Romanos capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Romanos 3, 3, 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Então, o fato de que, como Paulo fala aqui, alguns não creem, não significa que a incredulidade deles fará com que a fidelidade de Deus se fará. Não, Deus se mantém fiel aos seus desígnios. Talvez outros rejeitam a oferta pelo perdão dos seus pecados, porque ainda é cedo para fazer essa decisão. Então, talvez quando você era menino, você não tinha intenção, você não pretendia aceitar a Cristo, porque ainda você era menino e não tinha essas preocupações. Mas você cresceu, se tornou jovem, adolescente, adulto. E essa decisão, ela é importante para a sua vida. O fato também de que alguns acham que Deus é um Deus de amor, não é um Deus mau, e como eu disse, no final vai salvar todo mundo. As pessoas creem nisso, né? Até isso tem um nome, o Evangelho Universalista, né? Ou a universalidade do Evangelho, que todo mundo vai ser salvo. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 27, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para o pecado. Pelo contrário, certa explicação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários sem misericórdia, versículo 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Deus é amor, mas desde quando Deus constituiu e estabeleceu, o povo, eu estou na minha leitura diária, estou lendo Deuteronômio, e ali várias vezes a gente não consegue entender isso, como que Deus estabeleceu, olha, se aquele filho for um filho rebelde, seja apedrejado, se aquela pessoa fizer tal coisa, seja apedrejada, mate o infiel, se aquele rapaz deitar com a mulher que não é sua esposa e forçá-la, né, mate ele. Mas se elas deitarem com sentimento, morre os dois, mate os dois. Então, Deus, ele é amor, mas ele é um Deus de justiça. E ele vai vingar aqueles que rejeitaram a obra. A ideia da maioria é o seguinte: não, eu não rejeito Jesus. Quem disse que eu rejeitei Jesus? Eu só não aceitei ele ainda. Mas não aceitá-lo no momento é rejeitá-lo. Pensar que pode aceitá-lo mais tarde, que tem toda a vida pela frente. Nós devemos lembrar então do começo da mensagem, quando eu falei como a vida é breve, de como as coisas passam rapidamente.
Nós não somos dono do tempo, por isso, especialmente os mais jovens, né, que frequentam a igreja, não espere. Se você ainda não fez essa decisão, não espere mais um dia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, nós sabemos o que irá acontecer daqui 20 minutos. Pode ser que nada aconteça, mas como diz a vinheta de um programa de rádio, em 20 minutos tudo pode mudar. Em 20 minutos muda tanta coisa, inclusive deixar de estar vivo. Então, não dê desculpa, não dê desculpas, né? Não use de justificativas. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: eu não aceito Jesus porque na igreja tem muito hipócrita e por isso eu não quero saber de Deus. Mas primeira coisa, não é para crer nas pessoas que você, não é para crer nas outras pessoas, e sim em Jesus que você deve fazer, crer, para ser salvo. Não é olhar para mim, é olhar para Cristo. Se você olhar para outra pessoa, você nunca vai ser salvo. E mais ainda, a igreja é a união de pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Não estamos isentos ainda de todo o pecado. Infelizmente ainda podemos cometer pecado. Por isso você tem que olhar para Jesus. Então, lembre-se, como diz Hebreus 9:7, na hora da morte vem o juízo de Deus. E na hora do juízo é você e Deus. Qual será a sua desculpa? Cristo, Ele convida para o arrependimento. E essa é uma decisão única e pessoal. Ninguém pode fazer por você, não posso passar procuração. Ninguém pode. Só você pode fazer isso. E infelizmente às vezes a gente olha os mais novos, né, que foram criados na igreja, não perceberem a necessidade de dar esse passo em direção a Deus. Acabam achando que por estarem na igreja desde pequeno, e eu fui um desses que achei, estou na igreja, estou salvo, né? Então, por estar na igreja, fazem parte da família de Deus. Mas se você não fizer essa confissão, você será mais um daqueles que errou o céu por 45 centímetros. Eu peguei a régua, medi 45 centímetros. Né? Pelo menos o meu deu 45. Né? Se alguns são pescoçudos, vai dar mais. Mas você vai ser mais um daqueles que errou o céu por 45 centímetros. A mensagem está na cabeça, mas não entrou no coração. Que não seja esse o seu caso. Lembre-se, a vida é um sopro. Hoje você está sonhando com o futuro. Amanhã você estará observando o passado. E como certa pessoa disse, percebemos que estamos ficando velhos. Percebemos que estamos ficando velhos quando os anos para frente são menores do que os anos para trás. Faz um teste. Eu tenho 57. Vou fazer 58, né? Tenho 58. Quantos anos de vida eu posso pensar mais? 30. É menos que 58. Então, quando você olha para frente e vê que os anos de vida são menores do que os anos que você passou, é que você está ficando velho. Talvez eu tenho 20, tem mais 60 anos, mas pode ser não chegar aos 60 anos. Então, que Deus possa despertar a sua alma nessa noite, que você possa dizer sim para Jesus. Amém?